Vamos conhecer suas principais descobertas. A primeira delas é que o conteúdo encontrado na Bíblia é compartilhado por vários outros textos sagrados de outras religiões não cristãs. Os exemplos mais claros são a Torá, do judaísmo, e o Alcorão, do islamismo. Mas isso porque essas crenças compartilham a mesma tradição. Por isso são consideradas religiões abraâmicas, pois todas elas partem do mesmo ancestral, Abraão. Mas Billy Carson percebeu que muitas das narrativas bíblicas poderiam ser encontradas em outros textos, ainda mais antigos, como as runas egípcias e sumérias. Provavelmente o caso mais conhecido é o da passagem sobre o dilúvio, que também pode ser encontrado no Épico de Gilgamesh, uma epopeia escrita pelos sumérios que é considerada a obra de literatura mais antiga da humanidade. Para o pesquisador, isso não pode ser considerado apenas coincidência. Este é só um exemplo. Também é possível encontrar correlações nas passagens sobre os anjos, sobre os diversos sacrifícios, e até sobre o Jardim do Éden, o paraíso perdido que é descrito em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Outra conclusão interessante que só foi possível depois de Billy comparar inúmeras traduções e de analisar textos apócrifos, aqueles que foram deixados de fora do cânon bíblico, é que o termo Deus foi traduzido de forma incorreta. Segundo o pesquisador, nas versões mais antigas a palavra original era deuses, no plural, e ao longo do tempo ela acabou se transformando em um singular. Mas não ficou claro se foi algo feito de propósito ou por acidente. Isso também acontece com Elohim, o termo usado no original em hebraico para se referir a Deus. Acontece que Elohim é uma palavra no plural, no singular o correto seria Eloá, mas isso parece ter sido ignorado pelos tradutores. Uma alteração desse tipo colocaria em xeque a estrutura das principais religiões do mundo, já que a existência de mais deuses em um conjunto de crenças monoteístas é simplesmente inconcebível. Mas calma, que ainda não acabou. Segundo as pesquisas de Billy Carson, Yahvé, que é o nome em hebraico do Deus bíblico, ou Javé na tradução em português, na verdade é Senhor de Edim nos textos antigos. Edim seria o nome da terra entre os rios Tigre e Eufrates, considerada por muitos como o berço da humanidade. Edim, Éden, berço da humanidade. Percebeu onde é que eu quero chegar? O que o pesquisador concluiu é que o Deus bíblico é Enil, o responsável por aprisionar os humanos no Éden para multiplicá-los e povoar a terra segundo seus interesses. Pelo menos é isso que diz o mito da origem da humanidade dos sumérios. O que acontece é que o seu irmão Enki tentou alertar as pessoas, Adão e Eva, sobre o que estava acontecendo, oferecendo-lhes a oportunidade de obter o conhecimento sobre todas as coisas, principalmente sobre o bem e o mal. Isso faria com que eles percebessem as verdadeiras intenções de Enil. No entanto, ao descobrir a tramóia, Enil amaldiçoa Enki, que ficará conhecido como Satanás pelos cristãos, a personificação de todo o mal. É por isso que o Deus cristão seria capaz de cometer todas aquelas atrocidades que mencionamos anteriormente. Na verdade, ele não seria o criador do universo, nem mesmo benevolente, misericordioso, mas o verdadeiro vilão dessa história. Você consegue imaginar isso? É claro, grande parte desses conhecimentos de Billy Carson foram adquiridos durante seus estudos sobre os textos antigos, mas provavelmente o que mais o influenciou e o guiou foram os textos apócrifos, especialmente o Evangelho dos 12 Santos. Os textos apócrifos são textos que falam sobre o contexto bíblico, sobre os ensinamentos e a vida de Jesus, mas que não foram incluídos no cânon definido pela Igreja há centenas de anos. Entre os principais estão o livro de Enoque, livro de Judite, livro de Tobias, o Evangelho de Judas, Evangelho de Maria Madalena, entre outros. A maior parte desses livros foi produzida pelos coptas, os egípcios que se converteram ao cristianismo ainda no tempo de Jesus. Eles começaram a ser encontrados em meados do século passado, escondidos em templos antigos e cavernas, pois seus autores foram perseguidos e os exemplares destruídos pelos cristãos da época, porque teoricamente eles desvirtuavam os ensinamentos de Jesus. Mas segundo Billy, é neles que se encontra a verdade que a humanidade procurou por toda a sua existência, inclusive sobre a verdadeira identidade de Jesus. A respeito disso, Billy começa sua explicação pelo nome de Jesus, assim como fez quando foi falar sobre Deus. Segundo ele, a letra J é relativamente recente em nossos alfabetos,
Por isso, a primeira tradução do hebraico seria algo como Isus, mas ela não foi produzida assim, apenas pela falta de uma letra. Acontece que as primeiras pessoas que traduziram este nome para o Ocidente prestavam cultos aos deuses gregos. Por isso, Isus significava Salve Zeus, uma saudação ao Deus que controla o Monte Olimpo. Mas o nome original do Cristo em hebraico é Yeshua, que significa Deus salva. Mas se você está aqui até agora, é porque quer saber mais do que apenas o significado de um nome, não é não? A grande conclusão dos estudos de Billy Carson, que ele compartilha em seus livros, seus vídeos e suas entrevistas, é de que Jesus não foi o Filho de Deus. Até porque, de acordo com sua perspectiva, o Deus bíblico não é o Criador do universo. Mas nem por isso Jesus deixa de ser uma figura importante. Mesmo porque ele não seria um simples humano, mas um híbrido entre homem e uma raça superior. Para concluir isso, a principal fonte de Billy foi o apócrifo Evangelho dos 12 Santos, que mencionamos agora. Segundo ele, o livro afirma que Jesus nasceu de um parto virginal, assim como está descrito na Bíblia. Mas o ministério não se encerra aí. A avó de Jesus também teria nascido de um parto virginal, o que indica que eles pertencem a uma linhagem diferente da nossa, algo que seria muito poderoso. O texto também explica o que Jesus teria feito durante seus anos perdidos. Como você deve saber, a Bíblia traz relatos sobre a concepção de Cristo, seu nascimento, seus primeiros anos de vida, mas depois disso existe um hiato de mais de 20 anos. E Jesus só reaparece aos 30. Quando inicia seus ensinamentos e a sua vida pública. Mas onde ele esteve durante esse período? De acordo com Billy, Cristo teria viajado para aprender sobre os mistérios da humanidade e da espiritualidade. Ele teria ido até o Egito, onde aprendeu com as tábuas de esmeralda de Thoth, deus do conhecimento e da sabedoria. O pesquisador afirma que ele mesmo esteve nos lugares onde Jesus passou, nas cavernas onde ele teria dormido e que estes locais muito visitados por lá. Além disso, Cristo teria ido até o Tibete para aprender sobre o Reiki, a prática milenar que promete auxiliar a canalizar a energia vital do universo para promover cura a si mesmo e aos outros. Até a Índia, onde aprendeu sobre reencarnação, matéria que teria ensinado em todo o seu caminho de volta até a Palestina. Quando chegou, ele anunciou que era o Messias, e o restante da história você já conhece. Ao final, ele considera que Jesus, na verdade, foi um ser iluminado, um ente que teria vindo para a Terra junto com os primeiros humanos, que também foram trazidos de outros lugares, e tinha como missão nos proteger e nos libertar. Esses visitantes também são mencionados pelos povos antigos, como os sumérios e os egípcios, e são frequentemente associados aos astronautas do passado. Dessa forma, Jesus não seria um ser divino, mas um alienígena, ou melhor, um humano híbrido com os seres superiores, capaz de nos libertar das garras do Deus maligno que nos aprisionou na Terra. Já o verdadeiro Deus, o Criador do universo, não é um ser, mas uma frequência, ideia que também é compartilhada por Nikola Tesla, por exemplo. Mas e você? O que é que você pensa sobre tudo isso?